Bom, boa noite a todos, né? Vamos mais para mais um vídeo do canal Marcionita. O tema do nosso vídeo é bastante interessante, né? Quem que enviou o João Batista? Bom, o que a gente tem aí de pronto aí sobre João Batista, né? Bom, João Batista, ele faz parte dos mocinhos, né, da Bíblia, ou seja, a gente tem que ele é primo de Jesus, né? É filho de Zacarias com Isabel, e que ele é o precursor de Jesus Cristo. Ou seja, ele veio preparar o caminho, né, para a vinda de Jesus aqui na Terra. Bom, mais ou menos é isso que a gente tem, né? Eu queria desmontar essa narrativa, né? Que ele realmente é bonzinho, que ele é amigo de Jesus. Então eu gostaria que vocês ficassem até o final desse vídeo, né? Para mostrar o meu entendimento sobre esse assunto, tá bom? Eu queria começar, existe um versículo, está em João 1,16, que diz o seguinte: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vos faço é: que Deus que enviou João Batista? Que Deus é esse que enviou João Batista? Bom, de pronto todo mundo vai falar isso aí, né? Tá na cara. Bom, o Deus é o mesmo que enviou a Jesus Cristo, é o Jeová, Deus do Velho Testamento, aquele que deu as leis de Sinai, né? Bom, então eu queria te mostrar quem realmente enviou esse João Batista. Se foi realmente o pai de Crestos que enviou esse João Batista, né? Compare estas duas mensagens, a de Malaquias ditas por Jeová e a de João Batista. Malaquias 4, 1, 5. Pois eis que vem o dia que arderá como um forno, e todos os soberbos, sim, e todos os que praticam o mal, serão como o restolho. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará raiz nem ramo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Palavras de João Batista. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 13:10. A afirmação de que João Batista era o Elias feita por Cristo. Se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11:14. Está bem claro que as palavras de João Batista se referem a Malaquias 4. O próprio Cristo disse ser ele o Elias. Se ele não é o Elias, então Cristo teria mentido. Porque João Batista fala, né, em Mateus 3,10 o seguinte: e também agora está posto a machado da raiz das árvores, as árvores que não der bom fruto serão arrancadas e queimadas no fogo. Então é uma mensagem, vamos supor, de juízo final, seria essa mais ou menos a meditação nossa, né? Uma mensagem de juízo final. Agora em Malaquias 4 também diz assim: pois eis que vem o dia em que arderá em fogo, e todos os soberbos, sim, todos os que praticam o mal, serão como restolho. E o dia vem, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará raiz e nem ramo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Bom, essa daí é uma das últimas profecias do livro de Malaquias, né? Que diz que seriam dias finais, dia de juízo, mas antes ele enviaria Elias, né? Antes desse grande dia do Senhor. E como eu falei, a mensagem de João Batista está mais ou menos igual. Esse agora em diante está posto o machado na raiz das árvores, e as árvores que não deram bom fruto serão arrancadas e lançadas no fogo. Igual, ó. Pois eis que veio arderá com forno todos os soberbos, todos os praticam maus, etc, etc. Então é o mesmo tipo de mensagem, né? A mesma mensagem
prometida lá em Malaquias é a mesma mensagem de Mateus 3,10. Bom, e Crescens fez uma afirmação muito interessante sobre Elias. E se eu queres receber, ele mesmo é Elias que devia de vir. Então, está bem claro que o Elias que devia de vir estava encarnado em João Batista, ele estava no espírito de Elias, né? Então, essas duas profecias, né, Malaquias se cumpriu em Mateus 11. Justamente, João Batista era aquele que devia de vir preparar o caminho do Senhor até que o Senhor, né, dos exércitos, viria a seu templo. Seu templo é que seria um corpo humano que ele haveria de habitar, né? Estava preparando o caminho para que esse juízo final fosse realmente realizado pelo próprio Jeová encarnado no seu templo, né? Isso daí é que realmente foi prometido, né? João Batista acusa o pecado do rei Herodes. Em uma de suas pregações, sempre enérgicas, João acusou Herodes por sua ligação espúria com a sua cunhada, Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, o que levou o povo a acusá-los de incesto. Além disso, tecia severas críticas públicas ao governante corrupto. A filha de Herodíades, Salomé, em conluio com a mãe, dançou para Antipas em uma de suas festas, em que, excitado, prometeu-lhe o que ela quisesse, tendo pedido a cabeça de João. Se João Batista viesse da parte do Pai, ele nunca acusaria o pecado de ninguém. Crestos nunca acusou o pecado de ninguém. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 13:17. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. João 5:45. João Batista foi preso e morto por Herodes. Se enviado pelo Pai, ele o livraria como livrou várias vezes a Crestos. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Crestos ocultou-se, e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 5:59. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lucas 4:30. Por que ele foi preso e sua cabeça decepada? Porque ele afrontou, né, o rei Herodes e contou sobre o rei Herodes o pecado que ele estava cometendo, né, que era um pecado de adultério com alguém da sua própria... Então, alguém da sua própria família, né? E nisso, o que aconteceu, né? Em conluio com a sua mãe, né, a filha de Herodíades, Salomé, ela dançou para Herodes e em uma das suas festas e excitado prometeu que ela quisesse tanto que ela pediu a cabeça de João Batista, foi atendido. Bom, João Batista foi preso e depois de presos foi pedido, né, a cabeça dele e assim aconteceu a sua morte, sua cabeça foi decepada. Mas todo mundo tem ele como bonzinho aqui, né? Um cara corajoso, bam, mas não é bem isso. Se fosse realmente o pai que tivesse enviado ele, seria bem diferente, porque o pai ou o Crestos, ele não acusa ninguém. Ele não acusa o pecado de ninguém. Imagine se no ministério de Isocrestos ele chegasse e acusasse o pecado. Ele sabia do pecado de todo mundo. Ok. Pensou que ele chegar a conversar com uma pessoa e falar, não, você é isso, você é aquilo lá. Todo mundo tem pecado. Então ele falou assim, eu não vim para salvar o mundo, né? Mas eu não vim para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. E há alguém que vos acusa, que é Moisés. Então o acusador não é Crestes e ninguém enviado por ele. Quem acusa o pecado de alguém é o acusador, é Moisés. Moisés, a gente vai fazer mais para frente um vídeo. Quem que é o acusador? Não é o próprio diabo? Moisés tende a ser o próprio diabo. Então, quem acusa a pecado de outra pessoa é o próprio diabo. Crestos disse, eu não vim para condenar ninguém, para acusar ninguém. Eu vim para salvar. Então, justamente, o acusador não é Crestos e ninguém enviado para ele. Então, João Batista acusou o pecado e teve, né, a sua paga. Ele foi preso, depois sua cabeça
cortada, né? Agora, veja bem, se ele fosse o enviado do Pai, do incognoscível, logicamente Deus o teria livrado das mãos do rei Herodes e da sua morte trágica, tendo sua cabeça decepada. Não sei se vocês se lembram, em São João 5:59, quando quiseram prender a Isocrestos lá no templo, né, do mesmo jeito de João, né, querendo prender ele, o que aconteceu com ele? Ele se ocultou e passou no meio deles. Não creio no que eu estou dizendo, leia São João 5:59. Né? E depois disso também, Lucas 4, né, 30, aquele pessoal que pegou Iso lá no templo e tentaram precipitar ele num penhasco. De repente ele se volta e passa no meio deles, como se não tivesse havido ninguém na sua frente. Ele passou no meio deles, né, e prosseguiu. Então, Deus, o incognoscível, o Isocrestes, daria um jeito. Quem enviou João Batista foi justamente o Deus do Velho Testamento. Ele não tem onisciência. Então, não sabia das consequências que havia de vir. Quando justamente João Batista acusou aquele homem, o poderoso Herodes, gerou todo esse problema, ele foi preso e depois foi pedido sua cabeça. Vamos dar uma lida em São João, capítulo 5, versículo 31. Se eu testificar de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e vocês sabem que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Tu enviaste a João, e ele deu testemunho da sua verdade. Mas não recebo testemunho de homem, mas digo estas coisas para que sejais salvos. Ele era a luz ardente e resplandecente, e você estava disposto a se alegrar por uma hora em sua luz. Mas eu tenho testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele deu testemunho de mim. Nem a sua voz você ouviu em nenhum momento, nem a sua forma você viu. João 5:31-37 diz: Tu enviaste a João. Ele não diz que foi o Pai que enviou a João, mas sim os deste mundo. Ele diz mais ainda: ele não recebe testemunho de homem algum. Então não seria ele que o Pai enviou a dar testemunho sobre o Crestos? Além do mais, ele disse que tem maior testemunho que João. Quem dá o testemunho dele é o próprio Pai. Isso daqui é bastante interessante, né? Ele fala: se eu testificar de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, o testemunho de 2 ou 3 pessoas testemunha toda a verdade. Bom, se ele falar ele somente dele, não é verdadeiro. Mas ele fala que há um outro. Vocês sabem que ele dá testemunho de mim e que ele é verdadeiro. Aí ele fala: ó, tu enviaste a João, ele deu testemunho da sua verdade. Bom, o que João Batista testemunhou é a sua verdade, mas não é verdade que Crestos era testificado pelo Pai. Ele era a luz, João Batista era a luz ardente e resplandecente que você estava disposto a se alegrar por uma hora em sua luz. Bom, por um período de tempo eles ouviram a verdade de João Batista, que não era a verdade de Isocrestes. Ele diz o seguinte: mas eu tenho um maior testemunho que João, porque as obras que o meu Pai me deu, para realizar as mesmas obras eu faço, testificam de mim que ele me enviou. Então, João Batista não estava testificando de Jesus, estava testificando de alguém, daquele Messias que devia de vir, né? De repente ao seu templo, né? Que era justamente o Messias prometido pelos profetas de Israel, que não era justamente Crestos, né? Porque Crestos falou: eu não recebo testemunho de homem nenhum. Eu não recebo testemunho de homem nenhum. Quem testemunha a mim é o Pai, aquele que vocês nunca ouviram sua voz e nunca ouviram seu parecer.
este testemunha de mim. Por isso que o meu testemunho é verdadeiro. Tu enviaste a João, quer dizer, o pessoal desse mundo, né, enviou a João. Os homens, congominados com os arcontes, enviaram João Batista para dar o testemunho da sua verdade, que era a verdade que o Messias viria e que ele estava trazendo, né, realmente a mensagem para preparar o caminho desse Messias. Mas essa não é a verdade de Isocresto. Porque ele falou, não recebo testemunho de homem nenhum. Quem me testifica é o Pai, aqueles que vocês não conhecem, nunca ouviram seu parecer. Então não é aquele Jeová do Velho Testamento, porque Jeová é conhecido e o parecer dele é visto por muitas pessoas, né? Então não tem nada a ver com o testemunho dado por João Batista. Então são dois testemunhos diferentes. Um que João Batista dava, que viria o Messias de Israel, e o testemunho do próprio Jesus, que era afiançado por seu Pai, né? Que era um testemunho que ele dizia assim, as leis e os profetas profetizaram até João, e de agora em diante é-vos dada a oportunidade de entrar no reino dos céus. Mas só que nós temos que impor força para isso. Então, todas as profecias duraram até João Batista. Ou seja, João Batista, ele é o último profeta da lei, o último profeta de Jeová, o último, aquele que profetizou aquele cumprimento daquela profecia de Malaquias, né? Está em Malaquias 3, eis que enviarei, né, o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor virá seu tempo. Então, João Batista está preparando um caminho do próprio Jeová se encarnar aqui em um corpo. Mas o que Cristo veio, né, testificar sobre o reino dos céus. E o seu testemunho era afiançado somente pelo Pai. Não respaldo nenhum nas profecias do Velho Testamento. Mas ele falou que quem afiançava ele era o Pai, porque ele cumpre realmente a sua vontade. Então, nós sabemos que o Demiurgo, né, Jeová, ele usou muitos dos profetas lá do Velho Testamento e profetizava sobre Deus, que não era o Deus verdadeiro, o pai de Isocrestos. O pai de Isocrestos, como ele disse, vocês nunca ouviram o seu parecer, né? Ouviram? Tem uma coisa interessante, João Batista profetizou, está profetizando a vinda desse Messias e também, por sua vez, profetizando isso com machado, está posto na raiz das árvores, as árvores que não der bom fruto serão arrancadas. Então está profetizando também o fim, o juízo final. Porém, sua cabeça foi cortada. E tem uma coisa no apócrifo de João muito interessante. Apócrifo de João, que está na Nag Hammadi. O mestre respondeu, Cristo respondeu e disse, você não sabe que a cabeça da profecia foi cortada com João? Mas eu disse, mestre, não é impossível remover a cabeça da profecia? O mestre me disse, você pode perceber o que significa cabeça? E essa profecia vem da cabeça, então entendo o significado da sua cabeça foi removida. Então, quando se cortou a cabeça de João Batista, que era o último profeta do Velho Testamento, todas as profecias se findaram. Não há mais cumprimento de profecia nenhuma, nem de João Batista e nenhum dos profetas do Velho Testamento. A cabeça do último profeta foi cortada, se extinguiu todas as profecias. Sua cabeça foi removida, suas profecias foram removidas. Então, a gente já está finalizando, mas só para a gente dar uma boa finalizada e fechar com chave de ouro, a gente tem aqui o testemunho da verdade da Nag Hammadi. E aqui tem uma coisa interessante. João é o arconte do ventre. Então, quem é João? Testemunho da verdade da Nag Hammadi. Ele veio ao mundo pelo rio Jordão, imediatamente o Jordão voltou. E João deu testemunho da descida de Cristos. Pois foi ele quem viu o poder que desceu sobre o rio Jordão, pois ele sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim.
O Rio Jordão é o poder do corpo, ou seja, os sentidos dos prazeres. A água do Jordão é o desejo da relação sexual. João é o arconte do útero. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7:28. João Batista é aquele Elias que devia de vir, falado por Crestos. Se vocês querem saber a verdade, esse é o Elias que devia de vir. E quem que é o Elias no Velho Testamento? É aquele espírito, né? Aquele arconte que se transporta de uma pessoa para outra. Tem uma coisa interessante que passa batido, que eu deixei por último, porque ele é tão simples, mas passa tão batido, mas eu vou aguçar a mente de vocês. Lucas 7:28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Bom, o que está dizendo aqui? Que João Batista, aqui nesse mundo, na matéria, no mundo dos arcones, ele é o maior profeta. Ele é o profeta Elias, o maior de todos os profetas. Mas Crespo está dizendo uma coisa interessante. O menor no reino dos céus é maior que João Batista. Você está sentindo o que eu sinto aqui? Que Elias está excluído do reino dos céus. Ele não é habitante do reino dos céus.